Eu cumprimento a você com a paz do Senhor Jesus e quero dizer que nesse instante me sinto honrado, privilegiado por Deus, por ter esta oportunidade de vir aqui compartilhar um pouco do que a palavra de Deus nos ensina. Nestes encontros, nós estamos falando sobre a criança. Como é a criança quando ela nasce, e vimos que ela já nasce com pecado. E hoje nós vamos falar sobre cuidados que os pais devem ter em relação a seus filhos, em relação às suas crianças. Nós devemos iniciar lendo um trecho na palavra de Deus em 1 Timóteo, no capítulo 3 e no verso 15. E eu peço a Deus que esteja nos assistindo nesta hora, pela sua misericórdia, para que nós possamos, para que o meu e o seu coração possa receber do Senhor a mensagem e o ensino que Ele tem para nós nesse instante. Em 1 Timóteo, capítulo 3, e no verso 15, nós vemos dizendo o seguinte. Vamos ler a partir do 14. Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte. Aqui nós vemos a palavra do Senhor dizendo em 1 Timóteo, capítulo 3, no verso 15, que nós temos que ter uma maneira de proceder na casa do Senhor. Agora, em 2 Timóteo, também no capítulo 3 e no verso 15, nós temos dito o seguinte. Vamos ler do 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que o aprendeste, de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A Bíblia está dizendo aqui que a criança, conhecendo a palavra de Deus desde pequeno, se torna sábia. Uma criança sábia é uma criança que obedece a Deus, que cumpre os mandamentos de Deus, que vive de acordo com o Evangelho. Esta é uma criança sábia. E nós vemos aqui claramente, desde a infância. Aqui é Paulo escrevendo para Timóteo. Timóteo, nós sabemos, foi um homem de Deus, um homem que era discípulo de Jesus, que auxiliava a Paulo, né? E juntamente com Paulo, ele foi aprendendo a palavra de Deus para pregar o Evangelho. Mas a Bíblia está dizendo que desde pequeno Timóteo já conhecia a palavra de Deus. Quem ensinou a palavra de Deus a Timóteo? A igreja, na época, o templo, mas principalmente os pais. E nós vimos aqui, neste trecho, que a Bíblia está dizendo, perceba aqui, naquilo que aprendeste e que foste inteirado. Quer dizer, o pai e a mãe têm que ensinar ao filho a palavra de Deus para ele ficar sabendo como proceder diante de cada circunstância, diante de cada situação. Desde a infância, sabes as sagradas letras. Olha, hoje nós temos vários abismos para os nossos filhos. São abismos seríssimos. Aqui está falando das sagradas letras. Naquele tempo, certamente não existiam os chamados livros paradidáticos que hoje existem. Em vez de as escolas estarem ensinando aos filhos as sagradas letras, os ensinos de Deus, estão ensinando para os filhos, com esses livros paradidáticos, aspectos culturais. Ora, a cultura é a Bíblia de Satanás. Satanás usa a cultura para fazer os maus costumes, os ensinos demoníacos e satânicos irem passando de pai para filho, de geração em geração. A maioria das escolas estão muito
enfatizando muito a cultura, quando cultura é aquilo que Satanás utiliza como instrumento para fazer as coisas passarem de geração para geração. O que é que deve ser ensinado na escola? As sagradas letras. É claro que tem que ensinar a ciência também, porque a ciência é o conhecimento que todo ser humano precisa saber a respeito do universo. Apesar da ciência andar errada, equivocada, com propósitos impuros, mas tem o conhecimento científico que precisa ser adquirido por todos nós. O conhecimento científico é tido pelos homens com a permissão de Deus, Deus permitiu, então é preciso que nós estejamos obedecendo. E aqui nós precisamos entender o que acontece se a criança não aprende as sagradas letras de pequeno. Ele vai aprender outras coisas. Aqui no livro de Provérbios, nós não podemos deixar de ler sempre, quando fala em filho, não podemos esquecer Provérbios 22, no capítulo 22 e no verso 6, que diz o seguinte. Provérbios 22, no verbo 6. Aqui. Glória a Deus. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda, quando for velho, não se desviará dele. Aqui Deus está dando uma garantia aos pais. Você pai, você mãe, preste atenção. Deus está dando uma garantia para você. Você quer ter a garantia de que o seu filho, quando crescer, não se envolva com droga? Você quer ter a garantia de que o seu filho, quando crescer, não se envolva com bebida alcoólica? Você quer ter a garantia de que seu filho, quando crescer, faça um casamento de acordo com a vontade de Deus? Você quer ver o seu filho crescer e ter uma vida sexual abençoada, de acordo com a palavra de Deus? Você quer ter a garantia de ver o seu filho crescer e ter uma vida, uma profissão abençoada? Você quer ver o seu filho crescer e ser um exemplo, ser motivo de honra e alegria para você? Pai, mãe, você quer ter essa garantia? Se você quer ter essa garantia, Deus está te dando aqui. Observe, Provérbios 22, 6. E ainda quando for velho, não se desviará dele. A Bíblia está dizendo, pai, viu? Pai e mãe. A Bíblia está dizendo que mesmo quando o teu filho ficar velho, idoso, não vai ser motivo de tristeza para você, nem para Deus. Observa, é garantia. A Bíblia está dizendo, a Bíblia não falha. A Bíblia é inerrante, ela não erra. Está dito aqui. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Isso é fundamental. O que é preciso então, pai e mãe, para você ter essa garantia? O que é que teu filho está precisando em matéria de ensino? Por exemplo, as palavras dele estão fora do normal, a linguagem dele, a maneira dele responder aos pais. Então o pai tem que ir na Bíblia e ler a palavra e ensinar para ele. O procedimento dele, quando chega uma visita, quando ele trata os amigos, está correto? Não. Então o pai tem que ensinar a palavra de Deus desde pequeno. Para quê? Para ter a garantia de que quando o filho ficar velho, não se desviará dele. Então, pai de família e mãe de família, Deus hoje, aqui e agora, está te dando a garantia. Ele está dizendo que garante na sua palavra, está escrito. E ainda quando o teu filho ficar velho, não se apartará dos caminhos do Senhor. Mas isso acontecerá, pai e mãe, se você ensinar a palavra a ele desde pequeno. O que é que muitos pais e muitas mães estão fazendo? Não leem a palavra,
não procuram aprender e, é claro que não sabendo, também não vão poder ensinar aos filhos. Primeiro, porque não sabe. Segundo, porque quando uma pessoa não é convertida a Jesus, ela não consegue ler a palavra de Deus e aprender. Por quê? Porque a carne, como nós já vimos, a carne não se converte e a carne luta para que o pai e a mãe não venham a compreender as escrituras e se converter. Nós vimos que a carne luta contra Deus. A nossa carne, a carne da criança, do pai, da mãe, do filho mais velho, do filho mais novo, toda carne luta contra Deus. E você pode observar, na maioria das casas tem-se Bíblias, mas por que as pessoas não leem a Bíblia que está em sua casa? Porque a carne não permite. A carne, as forças malignas da carne impedem. Eu, confesso, eu leio a Bíblia todos os dias. E às vezes até mais de uma vez por dia. Mas eu quero dizer para você, eu enfrento uma luta grande, porque a minha carne, ela muitas vezes não quer. Dá sono, né? Às vezes fica os ouvidos atentos demais para ouvir qualquer barulhinho, né? E ali o que é que precisamos fazer? Orar, repreender tudo o que há em redor para poder ler a Bíblia em paz. É assim, pai. É assim, mãe. É uma luta constante, mas Jesus dá a vitória. Então, o pai, para ter a garantia de ver o seu filho ser motivo de honra e alegria no futuro, tem que ensinar a palavra de Deus quando ele ainda é pequeno. Muito cuidado, porque muitos pais estão entregando os seus filhos na igreja e confiante de que, de fato, a igreja está dando o ensino de acordo com a necessidade da família, aí fica tranquilo e acha que está tudo certo. Acontece que nem sempre o pastor, aquele que ministra a palavra, está a par das necessidades daquela família. Ele tem uma família, uma luta já na casa dele para cuidar, e muitas outras famílias. É preciso, então, que cada família, cada pai e cada mãe esteja sempre se reunindo na igreja com os irmãos que ministram a palavra para falar de suas necessidades. Mas o que tem acontecido? Muitos pais entregam os filhos na igreja, entregam lá no departamento infantil e faz como faz nas escolas tradicionais. O que tem acontecido? Eu tenho conversado com muitas pessoas das escolas, psicólogos, coordenadores pedagógicos, diretores, e o que tem dito? Que a maioria entrega os filhos lá e pronto, e espera que a escola se responsabilize para deixar o seu filho sabendo todas as coisas, conhecendo todas as coisas. Ora, a palavra de Deus não tem sido ensinada na escola. Até tem algumas escolas que ensinam religião, mas às vezes até inclinando para uma religião ou para outra, e não deve ser assim. Então você, pai, você, mãe, tem que estar atento. Primeiro lugar, saber a palavra e ensinar aos filhos. Segundo, verificar se na igreja o ensino que estão dando a teu filho é correto. Terceiro, se você precisa sondar como é que está os seus filhos nas escolas. Nas escolas nós temos visto uma coisa muito séria está acontecendo. O que é? Esses governos estão adotando no mundo todo, não é só no Brasil não, no mundo todo a maioria dos governos estão adotando políticas públicas baseadas em leis que Satanás inspirou através dos congressos, né, as câmaras de deputados e senadores. A Bíblia diz que no fim dos tempos o diabo, Satanás, enviará espíritos enganadores para inspirar os homens que elaboram leis nos países para criar leis satanicamente inspiradas. E no Brasil é o caso. Eu citei aqui, noutros momentos, noutros encontros, o caso da Constituição brasileira. Nós já vemos no primeiro artigo um compromisso de
da Constituição com Satanás. E nós vemos nos diversos artigos esse tipo de coisa também expressa. Vimos também na Lei de Diretrizes de Base da Educação, uma lei satanicamente inspirada também. E nós vemos outras políticas públicas, na política de saúde e em tantas outras políticas públicas, de forma que os governos estão destruindo as famílias sem perceber, porque eles pensam que estão certos. Porque uma pessoa enganada por espírito enganador, ela não sabe que está errada, ela pensa que está certa. E aí você, pai, você, mãe, tem que ficar vigilante, porque o modelo de educação que está sendo tratado nos dias atuais é um sistema demoníaco, né? Vou repetir a palavra, demoníaco. Sabe por quê? Porque é inspirado pelo diabo, não é inspirado. E o pior, quando a escola marca uma reunião, os pais, a maioria, nem lá aparece. É claro que tem uma ou outra escola que, né, os pais até vão, mas, em geral, de uma forma geral, isso é em Alcantil, em Campina Grande, em Recife, em São Paulo, em todas as cidades do Brasil, a maioria dos municípios, quando marcam uma reunião, a maioria dos pais não comparecem. E por que não comparecem? Porque não estão comprometidos com os seus filhos. Porque um pai tem que ir à reunião da escola quando a escola marca, porque se trata do compromisso dos filhos. E é justamente essa falta de compromisso com os filhos que está fazendo os pais não comparecerem às reuniões que falam na escola. E o que acontece? O que acontece é que vai um abismo puxando outro abismo. Aqui nós podemos ver em Salmo 42, 7. Né? A Bíblia diz, um abismo puxa outro abismo. Olha o que diz, Salmo 42, 7. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passarão sobre mim. Né? Um perigo puxa outro perigo. Então, um professor, usando um livro paradidático que não tenha aprovação de Deus, ele está trazendo um abismo para a criança. E esse abismo vai puxar outro abismo. Se o professor não tiver um exemplo de vida para a criança, o adolescente, o menino, se ele não vê na professora ou no professor um exemplo de vida de acordo com a palavra de Deus, ele vai tentar imitar o professor. Ora, o pai e a mãe, na maioria das crianças, o pai e a mãe vivem fora, trabalhando. A criança sempre procura se inspirar em alguém, vai se inspirar no professor. Se o professor não tem um exemplo de vida de acordo com a palavra de Deus, se não é um homem de Deus, uma mulher de Deus, é um homem do mundo e uma mulher do mundo e vai ensinar as coisas mundanas. Resultado, a criança que passa um terço da sua vida na escola, de manhã, digamos, ela vai de manhã, passa amanhã na escola, à tarde em casa, à noite vai dormir. Então, praticamente metade do seu dia está com os professores, os pais ausentes. Resultado, a criança não aprende com os pais, aprende com os professores errado, né, de acordo com as leis deste mundo, com o sistema educacional deste mundo, e aí a criança... E o que é que nós estamos vendo hoje exatamente? Porque as sociedades estão destruídas, porque justamente a maioria das famílias estão correndo, os pais correndo atrás de dinheiro, as crianças sem ter quem eduque, a escola não sabe educar, nem pode, nem a igreja conseguirá resolver. Se o pai e a mãe não têm compromisso com a criança, também a igreja não vai fazer aquilo que deve ser feito em matéria de ensino, porque o ensino deve ser em casa, no lar. Resultado, nós estamos vendo aí a quantidade de prostituição, de droga, a quantidade de famílias destruídas, a quantidade de divórcios, de desquites, separações, gravidez na adolescência. Tudo isso é resultado da falta de compromisso dos pais, porque um abismo puxa outro abismo. Uma miséria puxa outra miséria, como está escrito em Ezequiel 7:26. E em Jeremias 4:20, nós vemos também confirmado, 4 de Jeremias, capítulo 4, nos versos 20 e 22. Também os abismos vão se somando. Um abismo puxa outro abismo. Mas Satanás, ele age assim. Ele coloca o filho
para aprender com um coleguinha alguma coisa, depois com a professora, e esses abismos todos se somando para que no final a destruição daquela criança, na sua fase mais futura da adolescência, será uma família destruída, a criança destruída. Se a vida da criança está destruída, o casamento dela vai ser destruído, a profissão dela vai ter problemas, em tudo em que ela botar a mão vai ter problema, se não se converter a Jesus. Mas clama a Deus, pai, você mãe, clama a Deus, para que o sangue de Jesus seja derramado sobre a vida da tua casa, sobre a tua vida, pai, sobre a tua vida, mãe, e sobre os teus filhos, para que você saia do abismo e deixe que Deus opere na sua casa para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus. Percebemos claramente aí. Então vimos, na evolução, vimos que o bebezinho já nasce em pecado, na escolinha ensinam a criança a pecar, em casa a ausência dos pais se torna um abismo. Por quê? Porque com a ausência do pai, ele vai acabar sendo criado pela babá eletrônica. Sabe quem é a babá eletrônica? É a televisão, ou o videogame, ou a internet. Ele vai acabar sendo conduzido por esses sistemas midiáticos. O que acontece é que esses sistemas midiáticos, eles também são inspirados por Satanás. É claro, tem alguns programas que são programas que Deus aprova, programas que estão de acordo com a palavra de Deus. Mas, no geral, a programação da mídia comercial é uma programação que tem um fim, que tem um objetivo: destruir a família, manipular a cabeça dos membros da família para dividir a família. Com que objetivo? O objetivo do sistema midiático, da mídia, da televisão e do rádio comercial é fazer que haja divisão na família. Com que objetivo? Para que ela, a mídia, o meio de comunicação, consiga manipular a pessoa, o membro de cada família, para consumir isso, consumir aquilo e fazer o estrago na família. Existe alguém interessado, mas muito interessado na destruição da tua família. Esse alguém são os governos, as políticas públicas, Satanás inspirando aí os sistemas midiáticos, o mundo dos negócios, né? As empresas, na sua maioria, estão contribuindo para que as famílias sejam destruídas. E Jesus veio para resgatar a tua família. Jesus veio para salvar a tua casa, para ensinar a você, para que você aprenda e ensine os seus filhos, e assim, de geração em geração, você tenha famílias abençoadas como descendente de você. Deus te mandou à terra para você ser um canal de bênção na terra. Para você ser um canal de bênção na terra, você tem que ser convertido a Jesus. E sendo convertido a Jesus, Deus te usará grandemente para a sua honra e sua glória. Sendo convertido a Jesus, Deus fará de ti um canal de bênção, e a tua vida, você marido, você esposa, serão bênçãos nas mãos de Deus, os teus filhos serão bênçãos nas mãos de Deus, e assim a tua família, a glória de Deus na tua família transbordará para o vizinho da direita, para o vizinho da esquerda, para lá na escola, para onde o teu filho for, ele será um exemplo, um reflexo da glória de Deus que reine na tua casa, que reine dentro do teu lar. Logo, educar filhos significa pai e mãe aprender a palavra. Eu tenho certeza, viu pai, viu mãe, você que está nos ouvindo agora, você é indesculpável se afirmar que perto de onde você mora não tem uma igreja que ensina o evangelho. Você é indesculpável se disser que não tem uma Bíblia porque não pode comprar. Bíblia de graça você consegue aí muitas. Você é indesculpável se disser que passa o dia trabalhando e à noite está ocupado ou cansado. Porque, olha, não falta televisão com programas abençoados, não faltam rádios, não faltam outras formas na internet, né? Se você não pode assistir esse vídeo, você pode assistir na internet, inclusive lá no trabalho, né? Tem aqueles momentos que a gente tira um tempinho para intervalos, ali você pode assistir www.tvdafamilia.com. Tem ensino para pessoas
de todas as famílias, de todas as idades. Tem ensino para a criança, ensino para o adolescente, ensino para o adulto, para o pai, para a mãe, para todas. Sobre sexo, casamento, família, enfim, como os problemas chegam na família e como restaurar a família. www.tvdafamilia.com. Esse site tem abençoado muitas vidas. E você? Lembra de uma coisa. Você pai e você mãe. A Bíblia diz que todos nós prestaremos conta diante de Deus, das nossas vidas. Cada um prestará conta. O teu filho vai prestar contas a Deus pela vida dele. Acontece, pai e mãe, que você também irá prestar contas a Deus pela missão de pai. E você, mãe, vai prestar contas a Deus pela missão de mãe. Então Deus vai te perguntar: ensinaste a minha palavra aos teus filhos? A tua resposta tem que ser sim, pai. Olha, eu passei 42 anos da minha vida errado, vivendo de acordo com esse mundo. Mas quando me converti, a primeira coisa que eu fiz foi pegar Bíblias, comprar. Comprei várias Bíblias, porque tem umas que são melhores de estudar do que outras. Comprei várias e estudei. Li a Bíblia várias vezes. Com que objetivo? Aprender para ensinar aos meus filhos. Meus filhos já tinham aprendido tudo errado. Eu já tinha ensinado aos meus filhos tudo errado. Eram crianças, já pré-adolescentes. Eu tive que parar, sentar todo mundo no sofá e dizer: agora nossa vida mudou. Nós vamos seguir a palavra de Deus. Uns não gostaram, outros acharam ruim, mas nós vamos na luta pedindo a misericórdia de Deus, pedindo a Deus que nos trate, que nos ajude, que nos ensine, e Deus vai ajudando. E Deus vai nos tratando na paciência. Resultado, um escorrega aqui, outro escorrega ali, aí você cobre de oração, aí você perdoa, você ora, você intercede, e essa luta é a luta que Deus te deu na terra. Foi orar, interceder e criar teus filhos segundo a palavra. Eu louvo a Deus por esta oportunidade. Abençoa a tua casa, abençoa a tua vida e creio que Deus fará grande obra nesses que nos ouvem, nesses que nos assistem. Eu sei que amanhã, no futuro, dirão: eu louvo a Deus por aquela palavra, porque ela marcou a minha vida, ela marcou a minha casa, marcou a minha família, marcou o meu filho, e eu, a partir de hoje, sei qual a responsabilidade que tenho como pai. Eu sei a responsabilidade que tenho como mãe. Vou ensinar os meus filhos, vou orar. E eu vou agora, nesse instante, orar pelos teus filhos. Deus colocou no meu coração agora de orar pelos teus filhos, para que você veja na sua casa a glória de Deus. Mas você, pai, tem que se arrepender. Você também precisa se arrepender de se converter a Jesus, para que Jesus faça a grande obra na tua vida e na vida dos teus filhos. Pai Santo, em nome de Jesus, eu coloco diante de ti, Senhor, os filhos de cada um que nos assiste agora, de cada um que nos ouve agora. Pai, vai naquelas crianças, do mais novo ao mais velho, Pai. Faz a grande obra, muda os corações deles. Pai, incentiva, Senhor, dá ânimo, dá coragem, ousadia, intrepidez aos teus servos, aos pastores, aos obreiros, Senhor, para fazerem atividades que venham a alcançar as famílias. Incentiva teus pastores, Pai, a saírem das quatro paredes, irem aos lares, levar a tua palavra, levar o teu conserto, levar o teu evangelho. Pai Santo, eu te peço em nome de Jesus, tem misericórdia destas crianças, tem misericórdia destes adolescentes. Eles estão bombardeados, eles estão sendo atacados, Senhor, pela mídia, pelos governos, pelas empresas, Pai Santo, pelas igrejas que não têm compromisso com a tua palavra. Tem misericórdia dele, Pai. É grave a situação deles. Liberta-os, Pai. Olha, coloca teus anjos para acampar sobre as vidas deles, para que eles se libertem desses ataques e sejam vitoriosos em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém. Eu abençoo a tua vida e a tua casa em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.